Show de bola, maravilha. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Em Trânsito. Eu, meu amigo, irmão e sócio Paulo Botelho aqui, a gente está com um convidado especial, Kennedy Nunes, ex-deputado, ex-vereador, presidente do Detran de Santa Catarina. Só fico preocupado se eu começar a dizer que é ex-marido, daí eu complico. Eita, aí não. Ô, Kennedy, primeira perguntinha, antes da gente falar dos patrocinadores. Primeira vez no executivo? Não, eu fui do executivo secretário municipal em 92. Eu tinha meus 22 anos, 32 anos, nem sei. Mas tá inserido no mundo. Daí fui delegado regional do trabalho, do Ministério do Trabalho. Essas foram as minhas experiências como executivo. Legal. Bom, esse podcast, ele só pode acontecer graças à ajuda dos patrocinadores, né? O podcast Em Trânsito, ele vai além de falar sobre trânsito, né? Todos nós estamos em trânsito na vida e a gente acredita piamente que pessoas melhores fazem um trânsito mais seguro. É por isso que a gente quer conhecer histórias inspiradoras, como do nosso convidado de hoje. E a EAD Blue Data é uma dessas parceiras, né? Uma empresa que fornece cursos à distância, e especialmente os cursos especializados. É uma das primeiras que acreditou nesse projeto aqui. A EAD Blue Data ela tem uma série de benefícios, entre eles, você que é parceiro da Blue Data, que revende os cursos, pode ter uma área personalizada, entre outras coisas. Valeu, EAD Blue Data. Um outro patrocinador nosso é a editora Águia, editora que cria conteúdos aí de primeira habilitação, formação de condutores profissionais, tá? Inclusive ele mandou aqui pra gente, ó, esse manual de bolso, que é um manual de todas as infrações, tá? Isso aqui é interessante ter no porta-luva aí, guardar no bolso aí. E também ele ofereceu aqui para todos que estão nos ouvindo, os 5 primeiros que entrarem em contato, ele tem junto com o material, Carlão, o kit multimídia. Tá? Muito bom o material. Então esse kit multimídia, ele é um complemento ao material que ele já vende e ele vai dar por 6 meses para os 5 primeiros que entrarem em contato. Então vai estar aqui na tela aí, é só entrar em contato, falar com o Antônio, que ele vai atender vocês lá. Por fim, não menos importante, Zapay, aplicativo gratuito de parcelamento de multas. Você baixa gratuitamente e a partir da placa você faz a consulta de todos os débitos do seu veículo. Se você quiser usar o aplicativo, caso necessite, a Zapay parcela em até 12 vezes através do seu cartão de crédito. Quer desconto nas taxas? Usa o nosso cupom TRânsito20. Aqui na descrição, no comentário fixado, vai ter como você baixar e fazer as consultas. Agora vamos lá? Vamos lá. Kendi, prazer enorme ter tu aqui com a gente. A gente já teve algumas semanas já, eu sei que a agenda é corrida, eu sei que estar aqui hoje, parar um pouquinho do teu tempo nessa correria toda, é difícil, mas a gente está muito agradecido, né, Carlão? Primeiro pelo trabalho que tu vem fazendo, né? Eu sou daqui, eu trabalho com trânsito desde 2005 e eu vi uma grande diferença, uma evolução no trabalho que o Detran tem feito, digitalização, se tornar autarquia, vários projetos, chamar os credenciados. Eu acho que eu nunca vi um Detran tão participativo com os credenciados, então eu acho que eu gostaria até de parabenizá-lo, né, pelo trabalho que tem feito aí. E eu queria saber, já posso fazer pergunta aqui, Carlão? Claro. Como que começou nessa parte? Foi só
por um convite? Como que entrou o trânsito, assim, essa questão do trânsito aí na tua vida aí? Bom, para mim até agora o trânsito era eu como motorista, eu como acidentado, né? Fui atropelado, um caminhão na descida de Curitiba atropelou um monte de gente lá. E Há quanto tempo? foi quando eu fui atropelado eu tinha 8, 9 anos, mas o acidente foi em 97, quando descendo de Curitiba um caminhão perdeu o freio e ao final de contas 4 pessoas morreram, foram 16 veículos envolvidos e eu fui o primeiro que pegou, mas Deus me deu uma nova chance, então o trânsito para mim era isso. Durante os meus anos na Assembleia Legislativa, sempre critiquei muito algumas mudanças do que o Detran fazia à época. Eu me lembro que uma das críticas que eu fiz duro foi que o Detran não permitia com que o médico que estivesse respondendo a algum processo no CRM trabalhasse para o Detran. E isso não é possível. Por quê? Porque você responder por um processo antes de transitado e julgado, você então não pode deixar de praticar a sua profissão. Quem pode dizer se eu posso ou não trabalhar não é o Detran, é o CRM, no caso dos médicos. Então essa foi uma luta e várias outras. Então, nunca imaginei. Não queria mais ser candidato a deputado estadual, já poderia ter ido para o 5º mandato, mas eu acho que a minha vida é de ciclos. No ciclo deputado estadual eu fiquei um mandato a mais, minha programação era 3, nunca quis ser deputado federal. Aí quando chegou lá naquele momento, eu não queria ser mais candidato a deputado estadual, como eu ia fazer? Eu cheguei um dia na última, antes de eu ser candidato para o 4º mandato, no final do 3º mandato, eu já estava querendo sair da vida política e ir para o mercado, né, trabalhar e pronto. E eu cheguei um dia para o Raimundo Colombo, ele era governador, e eu falei assim, Raimundo, eu acho que eu vou desistir, vou sair, não vou ser mais candidato. Aí ele falou assim, bicho, o legislativo é uma cadeira, ela nunca vai estar vazia, alguém vai sentar-se ali. Você é um cara que está sentado lá e todo mundo sabe as suas bandeiras. Você é contra as drogas, contra o aborto, contra a pedofilia e contra a ideologia de gênero. Quando você diz que vai sair, tem 2 formas de sair com 2 responsabilidades distintas. Se você diz, eu não vou ser mais candidato e saio, a responsabilidade de quem vai sentar na cadeira que você ocupa hoje é tua. Então pode ser que vá sentar alguém que seja favorável à droga, ao aborto, à pedofilia e à ideologia de gênero. A culpa é tua. A outra maneira é a seguinte, é você colocar o teu nome e quem te colocou lá não te colocar mais. Aí a responsabilidade é dele. Cara, quando ele falou isso, eu digo, puta merda. Vou ter que ser candidato. Vou ter que ser candidato. E no meu 4º mandato, que foi 2018, acho que foi, ou 16, não lembro, acho que foi 16, eu saí candidato torcendo para perder. Eu não queria mais, eu queria que alguém dissesse, não vai mais, pois eu aumentei o número de votos. E daí eu não queria mais ser deputado estadual. O que eu fiz? E nunca quis ser deputado federal, eu vou candidato a senador. Porque eu sei que é difícil, mas aí é aquela caída para cima. Eu sempre fui um deputado em média eu comecei com 35 e cheguei a 70 mil votos de deputado. Bastante. E daí eu digo, bom, se eu fizer mais votos do que o meu 70, tá bom, né? E eu fui candidato a senador e eu fiz 500.000 de votos. Nossa. 500.000 de votos. Contra uma onda que as pessoas votavam no 22, né? Não sabiam quem era o candidato. E eu colocando, então, e daí o último mandato foi um mandato assim muito cansativo, sabe? Quando eu vejo uma luta de UFC e eu vejo aqueles caras saírem todos alanhados, né, e arrebentados, eu saí assim do meu mandato, mas não foi porque eu apanhava das pessoas, não. Cara, o Alexandre de Moraes me convocou 8 vezes para a Polícia Federal. Eu fui relator de um processo de impeachment onde tinham 5 deputados e 5 desembargadores. Eu fui o relator. Eu participei de uma CPI dos respiradores. Ou seja, eu tive um mandato assim, que é o último. Não estava assim, feliz, né? Não, eu estava feliz, mas eu cansava, cara. Eu ia dormir, olha só, eu ia dormir no hotel e eu colocava uma cadeira com medo de alguém entrar no meu quarto. Ah, entendi. Então, assim, daí eu, assim, fiz uma série de denúncias contra portos e daí recebi ameaça. Já andava com o segurança da Polícia Militar porque quando eu fiz uma lei que
prendemos por pedofilia 14 pessoas na época da CPI do Magno Malta. Aí eu recebi uma ameaça, andei por 7 anos com segurança da Polícia Militar. Quando eu comecei todas aquelas denúncias contra o CPI, os respiradores, os portos, recebi nova ameaça. Aí eu voltei a andar com segurança. Aí um dia o irmão do comandante da polícia, do então comandante da Polícia Militar, num grupo de WhatsApp, disse: não, espera que ele vai receber um presentinho logo logo. Na linguagem presente, ou é tocaia ou morrer. Aí eu peguei e pedi reforço da minha segurança. Como a Assembleia não tinha mais como dar reforço à segurança, a Assembleia foi ao delegado federal e pediu para que eu tivesse porte de arma. Eu já tinha posse de arma, já era atirador. E eu recebi o porte de arma, tenho até hoje o porte de arma, ando armado por conta disso. Então tu imagina todo essa pressão, desgaste emocional, desgaste emocional de eu sair de casa e quando eu saio de casa um carro fica na minha frente, da minha casa e os meus filhos lá, eu ter que ficar com um policial na frente da minha casa. Então poucas pessoas sabem disso, mas essa foi a minha vida, né? De eu ter que entrar num culto armado, né? É difícil, cara, de você, antes de chegar em casa, ter que ligar a câmera para saber se está tudo normal ou não. E quando você entra em casa, você deixa a arma quente no meio da perna. E tudo isso eu vivi. Então o convite do Detran foi um presente, então, né? Não, cara, não foi um presente, foi uma missão árdua. Porque depois de tudo isso, eu digo, vou sair fora da política, eu vou viver. E eu montei minha empresa de relações institucionais, estava com 5 contratos já nacionais para fazer, porque eu fui presidente da UNALI, que é a União dos Parlamentares do Brasil, e qual é o meu ativo político? É que qualquer coisa, você é de qual estado? Pernambuco. Pernambuco. Se você precisar de alguma coisa no Pernambuco, meu primeiro contato lá é o presidente da Assembleia Legislativa. Porque ele já me conhece, eu tenho o telefone dele, entendeu? Teve até um que morreu lá, esqueci o nome dele lá, fui lá no falecimento dele lá. E o outro agora é deputado federal, né? A Covid me deixou com alguns lapsos de memória, assim. Mas, ou seja, então daí eu mantive. Daí eu saí dia 31 de janeiro, venceu o meu mandato, dia 1º de fevereiro, reuni minha família e disse, ó, vida nova, vamos curtir. Eu não vi o crescimento dos meus filhos. Minha filha é médica, meu filho está se formando em economia. Eu não vi eles crescerem, porque, cara, você trabalhava de segunda a segunda. Sábado, domingo, quando era para descansar, você tinha que rodar o estado, visitar as igrejas, visitar o pessoal, ou seja, era muito desgastante. E daí, fiquei, cara, tudo show de bola, estava feliz da vida, quando um dia, final de abril, início de maio, pedi uma reunião com o governador Jorginho, que foi meu colega deputado, porque eu queria que ele agilizasse a liberação de uma emenda minha do ano passado, né, para um hospital que o pessoal estava precisando, daí vai lá, daí eu fui lá, pedi uma audiência para ele, disse, ô Neguinho, chama ele Neguinho, libera essa emenda aqui, fala com a Carla, tá? Daí ele, não, tá bom, isso numa terça-feira. Na quarta-feira, a Casa Militar me liga e diz assim, ó, o governador pediu para falar contigo amanhã, quinta. Aí eu, opa minha emenda vai ser liberada. Cheguei na quinta-feira, ele pegou e disse assim, cara, é o seguinte, tem uma missão para ti. E eu não aceito teu segundo não. Por que o segundo não? Porque o primeiro é que eu não aceitei, não pude aceitar ser o vice-governador dele. Ele queria eu na chapa. Aí eu, como assim? Ele assim, cara, eu tenho uma missão que só tu tens o estofo para a missão que é. O que é? No Detran. Eu digo, vá merda, cara. Tá louco, Neguinho? Não, mas nem a pau, cara. Eu já tô com outros. Cara, tu precisa fazer a mudança no Detran. E ninguém tem o tamanho que precisa. Porque todo mundo tem medo de ti. E tu precisa botar ordem lá. Eu digo, não, cara, eu já tô na iniciativa privada, não quero mais. Não. Aí uma convocação daí não é do amigo Jorginho, né? É do governador do estado, para uma ação. Daí eu falei assim, tá, então deixa eu ir conversar com a minha mulher, meus filhos. Mas o que foi na hora que ele disse assim, ó, isso aqui tem que acabar. É por isso que eu quero você lá. Assim, ó, tu tens que ir para lá para transformar ela em autarquia, para devolver os policiais civis às atividades fins,
colocar em ordem, acabar com o rolo e atender bem as pessoas. Essas foram as coisas. Aí eu falei assim, posso perguntar para minha família? Daí eu disse assim, na segunda-feira eu posso devolver? De responder? Era uma quinta. Era uma quinta. Ele falou, amanhã. Amanhã. Cheguei, reuni os meus filhos e a minha mulher. Mas, não. Daí eu falei, gente, vocês sabem, tem uma coisa que... Tem uma palavra mágica para mim, que ela me desperta. É a palavra missão. Meus pais foram missionários. Claro que dentro de uma outra, mas eles foram cumprir uma missão. Uhum. Meu pai era comerciante aqui e o papai e a mamãe abandonaram tudo aqui para se mudar para Santa Cruz de la Sierra, para morar num barraco, para abrir uma missão lá. Aí a palavra missão, quando diz assim, me dá uma missão, cara, isso me É um gatilho. é um gatilho danado. Daí, quando ele falou assim, você tem uma missão, aí eu falei para minha família. Aí na sexta-feira, quando eu saí de Joinville para vir conversar com ele, tinha marcado 18 horas comigo, quando eu vim, quando eu tô passando o elevado de Itajaí, o meu telefone começou, plim, parabéns. Mano, hoje não é 16 de janeiro, meu aniversário. Quando eu fui ver, o danadinho, não, me nomeou e saiu no jornal, na Diário Oficial, eu nomeado como presidente do Detran. E eu tava indo lá para dar a resposta. Cheguei lá, ele morto de rir, botou o pinte, segunda-feira começa, a missão é tua. Então foi aí que eu caí no Detran, cara. Viu a história grande? Mas é muito boa a história. Olha. Quando eu cheguei lá, meu irmão, eu não sabia, ainda bem que a chave, tem uma porta lá em cima, no 7º andar, na minha sala. E Já estava no prédio novo? Tava no prédio novo lá. Bem no começo. Aí quando eu cheguei lá, cara, que eu fui saber quanto que é o salário, como é que é. No convite ele não falou. Não falou nada, rapaz. Eu sei que eu fui trabalhar no Detran ganhando 1/6 do que eu já estava faturando. Uhum. 1/6. Aí eu digo, meu Deus, o que eu vou dizer lá em casa, né? O que eu vou dizer lá em casa? A sorte que aquela porta não estava com chave, porque senão eu tinha me pulado lá de cima. Sabe? Quando eu deparei com a realidade, cara, eu digo, não é possível. E até agora, assim... Porque as pessoas acham que assim, ele vai ser presidente, então ele faz os horários dele, mas na verdade, toda hora você é presidente. Não, mas assim, ó, se fosse para fazer minha hora, era do 12h às 7h, né? Só que eu chego lá no Detran às 7 da manhã e eu saio, hoje eu saí mais cedo para fazer esse podcast com vocês. Mas é 8, 9 horas, muitas vezes eu tô lá. Mas é assim, me dê uma missão e não me pergunte como é que eu vou, mas eu vou te entregar o resultado. E nós estamos entregando o resultado, não só para o governador, para a sociedade. Nós começamos a fazer os grupos de trabalho dos setores, começamos pelos médicos, psicólogos, fomos para as vistorias, agora fomos para os CFCs. Estamos colocando ordem na casa. Uhum. Agora assim, ó, quem você ouvir falar mal de mim, pode acreditar. O cara estava fazendo alguma cagada e foi pego. Ou vai ser pego. Eu sou o cara que ou me ama ou me odeia. Você nunca vai ouvir alguém... O Kennedy... Não, o Kennedy... Bicho valente. Ou não presta. O cara que diz que é bicho valente, que é gente boa, pode acreditar que ele está torcendo para a coisa ser boa. O cara que falar mal de mim é porque ou ele estava fazendo alguma coisa, ou está fazendo e vai saber que vai ser pego. Em um ano, 17 operações policiais. Tem vereador preso até hoje, despachante preso, advogado preso, dono de loja preso. Por quê? O rolo no Detran acabou. Quem está fazendo, abre os olhos, porque vai chegar a tua vez. Esse foi o maior desafio? É a pior coisa para mim, sabe? De você saber que amanhã de manhã a polícia vai bater na casa do camarada e vai ser preso. E você dizer, putz, mas... Uhum. Então, uma grande parceria com a Polícia Civil, com o GAECO, com todo mundo. Eu trouxe todo mundo lá para dentro. Me ajuda, entendeu? Me ajuda. Eu entrei na segunda-feira, na quinta-feira, chega o pessoal da corregedoria, presidente, tem uma denúncia grave. Ai meu Deus, alguns dias ali. O que era? Embaixo do meu andar, eu estou no 7º, no 6º andar, no departamento de multa, 3 terceirizados, ou seja, contratados para trabalhar lá dentro, montaram uma empresa de defesa de multa,
funcionava dentro do setor de multa, com a maquininha de cartão de crédito em cima do balcão, cobrando para fazer as defesas. Aí eu digo, não é possível. Fui lá na polícia, bicho, preciso que isso aqui seja um recado para todo mundo. Eu quero o polícia, eu quero o cambau. Depois, quando saiu, o juiz deu a possibilidade de fazer busca e apreensão. Foram na casa dos guri lá, pegaram os guri. Só que daí, olha só, cara, tem uma coisa assim. Os caras foram na casa deles, tipo, 5:30 da manhã, e eles começavam a trabalhar às 11 horas. Aí, 8 horas estavam lá, eu acho que eles estavam tentando ir lá para apagar as coisas. Só que nós já tínhamos feito backup lá de quando surgiu, ou seja... Eu não sei se é muito amadorismo ou se é uma geração que não tem consequência ou ideia das suas consequências, das ações e suas consequências, né? Então, esse é um momento mais difícil, né? Um momento onde você sabe que é obrigado a aplicar a lei para que estanque o processo. Então, assim, hoje... depois de todas essas operações policiais, hoje já é bem menor o número, porque as pessoas viram que agora as coisas podem dar problema. Né? Ô, presidente, a gente vai falar ainda de exame toxicológico, que interessa muito a nossa audiência, mas tem um tema aí da vez, né? Que é o SPVAT, que é como está sendo chamado, o antigo DPVAT. E me chamou a atenção um vídeo que o senhor fez nas redes sociais de uma cobrança que poderia vir embutida no licenciamento do Estado, sendo que o SPVAT é uma taxa federal, um imposto federal. Então, explica para nossos amigos aí o que foi que você, eu vou chamar assim, denunciou, e se a voz do Estado de Santa Catarina está sendo repercutida no resto do país. É bom lembrar que o Bolsonaro, por uma medida provisória, ele acabou com o DPVAT. O DPVAT, à época, era tocado por uma seguradora líder, se eu não me engano, e ela que fazia isso aí. Depois de tantos rolos, o Bolsonaro acabou. O governo federal fez uma lei e aprovou no Senado, aprovou na Câmara e isso foi sancionado. A volta não mais do DPVAT, e sim do SPVAT. Beleza. Não se tem o valor ainda, mas fala-se entre 50 e 60 reais por veículo. Cota única durante o ano. Pela lei, quem ficou responsável a fazer esse tipo de cobrança e repasse do valor, a gente está falando de 7 bilhões por ano, é a Caixa Econômica Federal. Então tiraram fora a líder e fizeram a Caixa Econômica Federal. Engraçado que a líder é de políticos influenciadores lá de Brasília, lá, mas que são contrários agora ao governo federal. Então o governo federal puxou para a Caixa Econômica. Beleza, a Caixa Econômica tem até 30 de agosto agora para fazer o procedimento, porque eles querem cobrar em janeiro isso. Certo. Né? Aí a primeira reunião que a Caixa Econômica Federal fez com todos os representantes do Estado foi o seguinte: olha, nós queremos que os estados façam essa cobrança, quem fizer o convênio vai receber 1% de volta do valor, mas nós queremos que seja embutido no primeiro vencimento, seja IPVA ou licenciamento, o que vencer primeiro, seja embutido 100% do valor do SPVAT, mas que não saia SPVAT, que entre como se fosse o valor do IPVA ou do licenciamento. Aí eu digo, pera lá, o governo federal cria uma taxa, um imposto, e agora quer que nós, estados, cobremos, e não pode dizer que é o imposto que o governo federal pagou? Como é que o meu governador, Jorginho, que é contra o aumento de impostos, vai explicar para a pessoa que pagou no ano passado R$150 e agora veio R$210? O cara vai dizer o quê? O Jorginho fala uma coisa e aplica outra. Não, pera lá. E essa foi minha posição. Como o convênio é facultativo, conversei com o secretário Cleves, com o governador, disse, nós não vamos participar disso daí. Vai ter que pagar? A pessoa vai ter que pagar esse imposto. Por quê? Porque já é lei. Agora, o problema é que a Caixa vai ter que criar o seu caminho para a pessoa pagar.
Não vai vir... Não pode vir embutido. Emitido pelo Detran. Não. Agora, sim, o 1% que a Caixa diz que os estados vão ter para ter de volta o dinheiro, não paga o valor que nós teremos que fazer para a mudança do sistema na cobrança de licenciamento e IPVA. Outra coisa, eu acho muita sacanagem, cara. O teu carro com placa 9, por exemplo, você, pelo licenciamento, tem até 11 para pagar. Certo? Vence 9, daí parcela em 3 vezes, 9, 10, 11. O problema é que, pela lei como está agora, se você não pagar em janeiro o SPVAT, o teu carro já pode ir para guincho. Não, mas o meu imposto vence só em setembro, só em novembro. Mas tem que pagar agora. Ó, presidente, isso é muito sério. Cara, isso é uma sacanagem que não tem... Bom, bem coisa do governo federal, né? Porque todo mundo sabe. o cara só taxa, e daí agora, além de cobrar taxa, eles querem esconder que o cidadão pague taxa. Não, e pior é isso, você tem um calendário de licenciamento do ano, em que você tem um período para pagar, sendo que, com essa proposta, em janeiro, se ele não paga o SPVAT, ele vai ser considerado não licenciado a partir de fevereiro. É isso? É isso. E o teu carro poderá ser guinchado a partir de fevereiro. Mas isso só se resolve alguma coisa. Com esse bolinho que chegou agora. Olha que delícia. Esse é o Mônica do Ori, hein? Ori patrocina nós. Fica à vontade. Fica à vontade. Presidente. Eu vou tocar uma aqui dessa maionese e comer, cara. Porque esse negócio de falar de taxar, não, dá até fome. Antigamente, né, a taxa do DPVAT ela é uma taxa totalmente ela é fora do licenciamento, do IPVA, ela vinha uma taxa separada, né? Acho que se fosse para entrar, então que entrava assim, né? Eu acho que é o correto, né? Até porque não faz parte do licenciamento também, do o calendário. IPVA, né? ele é um percentual do valor venal do veículo. Então você não pode atribuir ao IPVA um valor que não seja referente ao imposto estadual, né, o IPVA, que tem a ver com, normalmente, o valor avaliado da tabela FIPE. Sabe o que é isso daí? No mercado se chama venda casada. O que o governo federal está querendo fazer é uma venda casada. Cobra o IPVA, enfia o SPVAT e está tudo certo. Aqui em Santa Catarina, não. E o legal é que o nosso grito de Santa Catarina ecoou tão forte que nós tivemos uma reunião com a Associação Nacional dos Detrans e, para minha surpresa, de todos os estados que estavam, foi Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Tocantins, Acre, Amazonas, Roraima e... Esses estados já disseram que não vão acompanhar Santa Catarina, não vão assinar, e apenas Sergipe e Espírito Santo disseram que vão. Sergipe porque eles cobram num valor único, então é mais fácil para eles. Né? Não tem esse parcelamento, então é taxa única, é boleto único que eles chamam. Mas os outros estados é exatamente sobre isso. Primeiro, não tem como fazer, não há condição e não aceita. Daí, por conta do meu vídeo que viralizou, a Caixa agora já veio com outra conversa. Não, pode colocar, que é SPVAT. Daí eu falei até pro presidente da AND, seu irmão, aproveita isso, diz pra Caixa, bicho, vocês vão ficar sozinho e para eles agora começarem a fazer. Porque não pode ser dessa forma. Volto a reafirmar. Nós teremos, infelizmente, que pagar isso. Mas que as pessoas saibam que estes 50, 60 reais é do governo federal. Aí teve gente, mas as famílias estão pobrezinhas, que andam no trânsito, quando são acidentadas, não tem... Rapaz, de novo bota o pobre no meio só para cobrar mais dinheiro, sabe? Isso é bem coisa do pai do pobre, né? Aproveita os pobres para tocar-lhe taxa, só que o pobre também vai pagar, entendeu? O presidente, pelo que você está falando aí, 50, 60 reais seria por veículo, independente da espécie. Parece que vai vir um decreto, onde o decreto vai regulamentar a lei.
Mas se fala, para mim chegou entre 50 e 60, na reunião da AND se falou que pode chegar até R$ 100, né? O DPVAT antes, moto pagava mais caro, até porque, né, tem mais custos e tal. Assim, o valor, o seguro é bom, né? Mas eu me lembro que em 97, quando eu me acidentei lá com o caminhão, sabe, daqui, eu fiquei num hospital público em São José dos Pinhais, porque foi na descida e me levaram para cima. Um ano depois, bateu na porta da minha casa um pessoal querendo que eu assinasse o documento para cobrar do DPVAT o custo do hospital. Achei estranho, não sabia, assinei. O que é? Tinha um grupo já que ficava sabendo quem era acidentado e que depois iam lá e o que eles fizeram? Eles pegaram o dinheiro que era para ser meu, eles pegaram para ele, depois deu prisão, lembra? Deu um rolo danado na questão do DPVAT. Mas é assim, então, esse recurso, cara, ele tem tudo para daqui a pouco ter gente preso. Porque é um recurso que não vai dar. Porque, por exemplo, todo mundo que é acidentado tem direito a isso. Você olha lá atrás do CRLV, tinha lá o valor, tinha até para ajudar a compra de medicamento, não sei o quê. Despesa médica, invalidez e morte. Isso. Mas a despesa médica ninguém procura, só se alguém chegar lá. Inclusive, tinha até, assim como tem hoje empresas que são especializadas em defesas de multa e tal, tinha empresas especializadas em cobrança de DPVAT, né? Então, por quê? Porque nós, cidadãos, não temos o costume de saber os nossos direitos, né? E esse dinheiro vai ficando, né? Então, agora assim, a minha revolta é o fato do governo federal que criou, quer cobrar, botar a culpa no Detran, nos estados, e não quer que o nome dele saia como o criador do SPVAT. Tomara que o meu grito seja ouvido e alguma coisa mude, né? Ô, presidente, eu vou trazer um assunto aqui que não é da sua época. Porque você está o quê? 1 ano e meio, né? Comecei em maio do ano passado. Menos de 1 ano e meio. Que é o seguinte. Sempre se justificou, e eu vou alongar um pouquinho para dar tempo de você comer mais uma. Sempre se justificou que a taxa do licenciamento era para cobrir a emissão do popular verdinho, CRLV. É papel moeda, tal. No governo anterior, governo federal, os documentos foram digitalizados. Nós passamos a ter um CRLV eletrônico, onde a gente pode emitir. Para mim, eu achei fantástico. Você hoje apresenta no aplicativo, carteira digital de trânsito, ou num papel sulfite. E o que se justificava é que a taxa existia por causa da emissão do verdinho. Deixou de ter a emissão do verdinho e, salvo engano, só o Rio Grande do Sul diminuiu um pouquinho. No meu estado, Pernambuco, aumentou, né? Que a gente dizia, pelo menos dá para manter o mesmo valor, já que não vai ter um custo. E passou a se justificar que não é bem só o custo da emissão do papel moeda, tem os processos e tal. Minha pergunta, bem diretamente, é o seguinte. O que é que o senhor acha dessa taxa de licenciamento? Existe alguma possibilidade do Detran de Santa Catarina avaliar uma redução, uma vez que não tem mais essa emissão? Ou, enfim. Primeiro, dizer que é só por causa do papel é mentira. É a mesma coisa dizer que agora a taxa que você paga para emissão da carteira de motorista é só por causa daquele papel. Não, existe todo um complexo. Então não é o papelzinho que tu vai lá. Existem, só nós aqui, por exemplo, R$27 parece que é o preço da taxa que nós cobramos de fazer a carteirinha de papel. Mas se você vai lá, por exemplo, para entrar no bunker que tem ali, que faz a coleta, eu tenho que avisar um dia antes que eu vou entrar. Então tem todo um aparato que custa caro. Então esse é um fator. O segundo, nós estamos com uma ação do Ministério Público onde o Detran está tendo que justificar os seus preços de taxas, dos valores das taxas. Então esse é um papel nosso que nós agora estamos debruçados sobre
esse assunto, exatamente para dizer por que que o exame de direção, por exemplo, a pessoa paga R$ 72. Mas não é só uma taxa. Existe toda uma... O Detran é um ecossistema, hoje, né? assim, ó, sabe quanto que o Detran hoje ele pega da fonte 100 do Estado para sobreviver? 0. Nós sobrevivemos da taxa da 111, que são do serviço da taxa. 33% dessa taxa vai para a Polícia Militar, 20% vai para a Polícia Civil, 15% para a Polícia do IGP, ou seja, a taxa Detran não é só para o Detran fica com 10,5%, desses 10,5%, 8% é o custeio para cobrar a taxa. Então, hoje nós estamos tendo esses números todos assim, por quê? Porque nós estamos nesse processo da regulamentação da autarquia, a gente está tendo que se descobrir quem é que somos, como é que nós vamos ter. Então, o Detran de Santa Catarina hoje, por exemplo, sabe quantos funcionários o Detran de Santa Catarina tem? Era uma pergunta que eu ia fazer. 42 funcionários. Servidores? Servidores do Detran. Nós temos 240 policiais civis que trabalham. Desses 240, 114 estão fazendo testes de exame prático. Nós temos 700 terceirizados, 500 estagiários e 5 cargos comissionados. Esse é o Detran. Caramba. Quando tu vai no Pernambuco, o Pernambuco tem 1.200 Servidores. funcionários. O Detran tem. Sabe quantos agentes... 1.200 menos um, viu, presidente? porque o senhor saiu de lá? Eu Pronto. pedi a exoneração. Então, assim, você entende lá. Tem a equipe da Lei Seca, o Detran, tudo. O Detran de Santa Catarina foi o último Detran que saiu da Polícia Civil. O penúltimo foi Minas Gerais. Uhum. Então, nós durante 89 anos, a gente era um departamento da Secretaria de Segurança Pública que, em 1989, a Constituição do Estado disse que o Serviço Administrativo de Trânsito era o papel da Polícia Civil e que o governador Jorginho disse, estanca, quero os policiais na sua atividade, tu te vira com o que você tem e o Detran vai se fazer. Então, o Detran agora vai ter que sair das polícias civis, das delegacias, vai ter que devolver os policiais. Nós estamos fazendo um projeto agora que vai nos próximos dias para a Assembleia Legislativa, onde o último serviço que o Detran ainda detém é o examinador. Uhum. E daí nós vamos pagar por jeton para todos os examinadores que estão dentro da regra da lei federal e que queiram se credenciar. Nós vamos abrir um credenciamento. E o servidor público que queira continuar fazendo o serviço de examinador vai poder fazer no contraturno. Perfeito. E para isso, cada um vai receber R$ 7,00 por teste realizado. Então, nós vamos fazer essa mudança. O que não pode acontecer igual aqui em Florianópolis, que uma pessoa, para esperar um teste prático, está levando entre 6 a 9 meses. O governador Jorginho Melo determinou, eu quero que a pessoa, na mesma semana, possa fazer o exame prático. Então, todas essas mudanças são mudanças, como você falou, estruturais, que a gente está fazendo exatamente para colocar que o Detran vive um novo momento. Tem um assunto, desculpa, Paulo, mas tem um assunto que interessa muito a nossa audiência. E aí, diante da sua fala, eu queria saber, existe projeto para concurso público? Tem, nós temos, não nesse primeiro momento. Esse primeiro momento o governador determinou que a gente faça essa transição, a saída da Polícia Civil. Mas eu sei que, porque hoje, por exemplo, São José é a Polícia Civil que toca ali. Mas a Polícia Civil são 4 ou 5 funcionários da Polícia Civil. O restante é tudo terceirizado. Mas eu não posso deixar só na mão do terceirizado. Eu preciso ter uma pessoa com fé pública. Uhum. Então, nesse momento de transição, até a gente fazer o concurso público, nós vamos recorrer ao CETISP, que são militares ou policiais civis aposentados que podem vir. Então, por quê? Porque vai ter que ter autoridade de trânsito, vai ter que ter o cara que vai assinar as defesas de multa e penalidade, a questão, tudo isso. Então, nós vamos ter essa transição, a presença do CETISP como a fé pública. E o restante são os terceirizados, né, que tocam. Nessa fala também, que o dos exames, até achei surpreendente aquele mutirão que tu fez, que o Detran, né, através de ti, cara, fez. Eu fiquei puto da cara com porque aquilo ali foi muita loucura, né, cara? Porque tinha não sei quantos mil alunos para fazer teste. E ele chamou, acho que todo o estado inteiro, né? Cara, eu fiquei muito louco da vida com aquele examinador. Eu cheguei aqui, os números me incomodam. Eu puxei aqui, nós tínhamos... 7 mil, se não me engano. 7 mil pessoas esperando um exame prático. Eu trouxe 15 examinadores.
para em uma semana eu oferecer 3.500 vagas. Metade? Em uma semana Metade. eu iria liquidar Eu metade. ia liquidar. Cara, chamei todas as associações, chamei os... Tem 2 autoescolas que cada uma tinha 1.500. Chamei eles assim, bicho, tu vai me trazer 750, cara, porque eu quero a metade do que tá na tua lista ali. Teve um que me falou assim, escuta, como é que eu vou pagar a taxa? O que taxa? Não, é porque eu pago, eu faço o pacote, o combo, e a taxa está envolvida assim. Quer dizer que você cobra taxa e agora tu diz que tu não pode trazer o aluno porque tu não tem dinheiro. Isso é apropriação indébita. Para resumir, cara, eu arrumei 3.500 vagas. Me trouxeram 600 alunos. Não deu nem 1.000 alunos, cara. E reprovaram 400. Caramba. Aí eu fiz uma pizza com os caras que vieram. Eu disse assim, daí eles falaram assim, presidente, tem carro com pneu careca, espelho pendurado, tem coisa. Ah, cara, eu peguei no outro dia, na segunda-feira, peguei, coronel, chega lá nas autoescolas, lembre-se, o presidente do Detran sempre atende as pessoas com um sorriso. Então, por favor, mesmo que tu esteja preso, fala isso sorrindo. Né? Então, chega lá, oi, tudo bem? Tô mandando um abraço do presidente do que. Vamos fazer uma verificação dos seus automóveis, aquele sorriso, nada que policial, pé na porta. Não, porque para mim, credenciado não é bandido. Credenciado é um parceiro meu. Então, eu tenho, e sempre falo dos nossos, chegar aos nossos credenciados como se estivesse chegando em alguém que faz parte do sistema. Não é alguém, tu lá, não. Não, por isso que eu sempre falei, somos todos Detran. Agora, o credenciado tem que entender que entre nós e eles tem um balcão que diferencia em fé pública e você privado. Perfeito. Entendeu? Então, tem aquela história, né? Não queira fazer na privado o que você faz no público, né? Ou vice-versa. E daí chegaram lá, o que aconteceu? Na quarta-feira, foi segunda-feira, quarta-feira, um rapaz que trabalhava comigo, o Alan, me telefonou e disse assim, cara, tu fez algum... o que tu fez aí no Detran que não tem vaga em oficina mecânica de Florianópolis? Por quê? Não, eu tô aqui, cara, para arrumar o meu carro aqui. E o cara disse, não, cara, não tem vaga aí, cheio de carro de autoescola. Aí o que foi? Como a vistoria bateu, os caras mandaram tudo já bota nos grupos de certo? Bota tudo todo lá. Mundo mexe. Ou seja, qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é que quer trabalhar para o Detran, seja sério. Cumpra-se as regras, né? E não tem esse ou naquele. O que a gente fez? A gente está sistematizando tudo. Então, assim, todo dia de manhã, quando eu abro meu WhatsApp ou meu Instagram, tem lá alguém reclamando, suspenderam a minha senha, o meu Detranet. Por quê? Porque à meia-noite, à meia-noite, o sistema, quando tem um alvará vencido, quando tem alguma coisa, à meia-noite, a tua chave desliga. Não tem mais esse negócio. Me ajuda, cara. Tá, eu vou te dar. Não, mas isso aqui é amiguinho, deixa ali. Não, eu quero sistêmico. Quanto menos atuação humana, menos rolo tem. Mas eu vou falar de um caso humano, e por isso que eu parabenizo bastante a questão do credenciado. Eu sou credenciado, né, de Detran. E, cara, a gente passou um sufoco uns meses atrás, cara. Misael, né? Misael é um cara incrível, cara. Tu vai lembrar disso, porque tu acompanhou isso. A gente tem a homologação nacional, mas cara Detran dá o credenciamento pra gente, né? Cara Detran. E um Detran que a gente pediu credenciamento foi lá credenciar a gente e documentação passou, tudo passou. E quando mexeu, Kennedy, na data de validade, ele não mexeu na data de validade dele. Ele mexeu no sistema da base nacional. E a integração com todos os Detrans que a gente já estava atuando, travou como se tivesse vencido. Então, os alunos aqui de Santa Catarina, os alunos do Rio Grande do Sul, de Minas, não estavam certificando a integração porque estava como se a gente tivesse vencido, mas foi ele na hora de cadastrar lá. Cara, e o apavoro, e eu ligando, e o único relacionamento que eu tenho aqui é aqui, porque o Detran daqui é rápido. Quando tu manda um e-mail pro setor de educação ou de credenciamento, eles respondem no mesmo dia, normalmente. E aí, eu cheguei no Misael, aí o Misael já falou com o Ciasco resolveu o nosso problema, cara. Tipo, demorou 24 horas ainda, mas olha só, mas no mesmo dia, por quê? Porque aqui ele respondeu o e-mail na hora,
Mas vem um outro Detran que, por erro, mexeu em todo o sistema nacional, em todos os outros. Agora, olha só a observação, a importância de ser sistêmico e não humano. Entendeu? Por quê? Porque um erro, olha quanta dificuldade trouxe para ti, para os teus negócios, para os nossos clientes. Né? E essa aqui é a nossa visão. Nosso cliente, tem gente que diz assim, eu chamo de cliente, chamo de usuário, eu chamo de cliente. E sabe por que eu chamo de cliente? Porque tudo que tu vai fazer lá eu cobro. 2, eu não tenho concorrência. Então eu tenho que te atender bem. Eu tenho que ter no mínimo. Fato que eu digo lá no Recursos Humanos e para os nossos coisas. Se você for num local e o atendente te atender mal, pode falar comigo. No outro dia ele não estará mais lá. Porque eu não aceito o atendimento ruim no Detran. Não aceito. Recebi de credenciados de uma determinada cidade no dia, foi lá, o cara deu um esculacho, falou alto, eu liguei para a pessoa aqui do que cuida da Orbank e disse, ei, o nome do fulano e tal, amanhã eu não quero mais ele lá. Não importa, o delegado ligou, mas é meu conhecido. Não importa, atendeu mal, sai fora. Do que nós vivemos? De atendimento. Agora, você vai no Detran, cara, tem que pagar. Se tu pisca assim, tu já paga uma taxa no Detran. E daí eu vou te atender. Quem tu quer? Mas não é... Não. Senhor, o que o senhor quer? Entendeu? E daí o que nós fizemos? No Detran tem um QR Code agora. E a pessoa diz assim, por favor, avalie o meu atendimento. E cada guichezinho daquele lá, o QR Code, eu sei por quê. Porque quando aparece lá que a pessoa foi mal atendido, o supervisor recebe, conversa com o fulano de tal, tem uma reclamação no mau atendimento, chama aqui e diz, o que foi, meu irmão? Fizemos agora um curso pela ENAR de gerenciamento de conflito, atendimento e hierarquia. Quem não passou no curso, na prova que tinha ao final de 7, foi demitido. E agora nós estamos colocando, todo terceirizado, antes de ser admitido, vai fazer a prova. Se não tirar 7, não entra. Ou você faz assim, ou vai ter aquele negócio do cara pensando que está lá atendendo o Detran como se fosse um favor. Não é um favor, é um serviço. Tô errado eu, cara? Ô, presidente. Tô errado eu? Não, e não só o servidor público concursado, ele tem o status de servidor. Mesmo o terceirizado, também ele serve ao público, sim, porque ele está recebendo uma remuneração oriunda dos contribuintes. Perfeito. O bom de tudo é que, nesse nosso caso aqui, quando, por exemplo, lá em Pernambuco, quando tem um mau atendimento, eu posso demitir? Não. Por quê? Porque é estabilidade. Aqui não. Por ser terceirizado, Orbank, não quero mais, pode trocar. Isso é mais fácil. Entendeu? Por quê? Porque muitas vezes a estabilidade te dá uma... Nós tivemos problema sério com os servidores aqui. Porque é o seguinte, nem todo mundo tem a capacidade de ser atendente. Eu tenho uma pessoa aqui em Santa Catarina que era campeã de reclamação da ouvidoria. Eu fui lá falar com o delegado. É longe daqui. Fui lá falar com o delegado. Cheguei lá, ela me atendeu. Você... tipo assim, eu tô aqui por causa da tua culpa, né? Falei com o delegado, assim, a pessoa dele, nem me fala, tá aqui há 22 anos, não dá, porque dá uma família grande daqui. Tá, vamos fazer o seguinte, cara, vamos tirar ela do balcão, coloca ela numa salinha fechada e coloca lá na plaquinha assim, supervisora. Será que vai dar? O que deu? Foi tirar do balcão, colocar numa salinha para ela fazer um serviço. Ótima funcionária. É que tem pessoas que não têm o perfil de atendimento, de oi, bom dia. Outros têm esse perfil de atendimento. Então, como a gente sabe, muitas vezes antes de demitir, você tira e bota no outro perfil. Não deu, aí não dá. Ô Kennedy, eu vou fazer uma pergunta e que pode ser também uma sugestão. Eu não sei se está na pauta dos Detrans, você tem uma relação com a Associação Nacional dos Detrans, de padronizar os bancos de questão. Então, hoje, o candidato à primeira habilitação de Pernambuco, ele tem um nível de exigência, e eu era responsável por elaborar as questões em Pernambuco, eu fui da educação esse tempo todo, e dos especializados também. Ou seja,
A prova em São Paulo é mais difícil, não sei o que dizer. Ou seja, nós temos um código de trânsito que é nacional, resoluções que valem para todo mundo, mas o nível de exigência dos Detrans, eles variam. Isso está na pauta, e se não está na pauta... Não, está na pauta. O problema é o seguinte, é que os bancos de pergunta, mais ou menos, são comprados, né? Então, dificilmente um estado quer emprestar para outro, porque ele, tipo, pô, eu comprei, então tem essa questão. Mas agora, o presidente da AND, que é o Gilvan, É do Detran, do Paraná? Do Espírito Santo, ele tem uma dessas propostas para nós termos um banco de provas da AND em que o estado que queira vai lá e busque lá. Nós estamos precisando, nós de Santa Catarina, estamos precisando trocar o nosso banco. Nosso banco está muito antigo. E nosso banco tem muitas pegadinhas. Naquela época da pegadinha ainda, né? Cara, não tem pegadinha, bicho. Vai direto no assunto. Parece que o cara faz pra ferrar mesmo. Não, sabe? mas é. Mas não pode, sabe? Tipo, o mutirão. Mutirão, uma coisa que eu fiz, eu fui lá onde eu estava fazendo prova, o cara pegou, encostou o pneu meio frio, falta grave, reprovou. O outro na frente encostou, o outro, aprovado. Aí, pera lá. Por que tu reprovou? Não, porque quando encosta no meio fio, é grave. E por que tu não reprovou? Não, porque a lei diz que é sobre o meio fio, tem que trepar no meio fio. Fizemos um manual de procedimento. Veículo, multa, penalidade, CNH e examinador. Então agora é o seguinte, para você rodar tem que trepar no meio fio. Entendeu? Por quê? O encostar não é. É o sobre o meio fio. A lei fala que é sobre o meio fio. Avançar sobre, né? Avançar sobre o meio fio. Então, avançar sobre o meio fio não é encostar. Aí eu falei esses dias numa palestra minha, disse assim, escuta, porque muitas vezes quando tu vê um carro com um pneu manchado de branco, o que tu diz? Barbeiro, né? Então, quando você vê, tu diz assim, trepou ou não trepou? Se não trepou, não é falta grave. Se trepou, quando, por exemplo, a tua mulher chegar em casa com a barbatana branca assim, tu diz assim, encostou, assim, não, eu não trepei. Então não é falta grave. Ô, Kennedy, eu lá em Pernambuco, eu capacitei os examinadores, a gente criou também um manual de procedimentos e criamos, porque eu era da gerência de produção pedagógica, lá criamos um manual de elaboração de questões. Essa coisa de pegadinha e muitas vezes a pergunta negativa, o que não se deve fazer, ela não é recomendada. Eu vou até, para vocês criarem de vocês, até como título de sugestão, porque a gente fez uma vasta revisão bibliográfica de como se deve elaborar as questões. Acho que vale muito a pena. A questão aqui em Santa Catarina é um pacote que tu compra, né? Pelo menos porque nós não temos hoje pessoal para fazer essas questões. Né? Nós não temos. Então, nós estamos agora lá, eu falei com a Thaís, que é a nossa diretora de habilitação, para a gente verificar qual é um estado que possa nos emprestar para a gente fazer uma permuta. Então, eu acho que a gente tem que ser... Eu não preciso montar uma equipe se eu tenho um processo que possa ser uma parceria com o estado. O que eu não quero é que tenha pegadinha, cara. Não preciso ter pegadinha. Pergunta lá. Pergunta direto, né? Eu não sei se tem uma lá. Qual é a primeira coisa que você faz ao entrar no carro? Aí o cara diz, é verificar o óleo, é coisa... Não, é botar a chave vá! Isso não justifica nada, cara, de tu fazer um negócio desse. Entendeu? Sem contar que a nossa legislação é muito dinâmica, né? Então, hoje, um banco de questão hoje... Cara, nós estamos na resolução 1100 do CONTRAN. 1100 resoluções. Não tem. Kennedy, pra gente... Estamos indo aí pro finalzinho. Vamos falar de exame toxicológico. Deixa eu te falar um pouquinho. Por que tu falou exame toxicológico fez assim? Deu uma coceirinha. Bom, com certeza não é meu caso. Eu tenho 48 anos, eu nunca ingeri bebida alcoólica, acredita? E assim, qual é... Eu já fiz vários vídeos me posicionando, já fui muito criticado, porque eu sempre fui contrário ao exame toxicológico. Não contrário a fiscalização de condutores que estejam sob influência de alguma substância psicoativa. Mas porque, na minha opinião, o condutor que faz o teste, o exame, e
detecta-se numa janela de 90 dias para trás, ele perde a presunção de inocência dele. Porque está se dizendo o seguinte, não, se detectou, nos últimos 90 dias você fez uso de substâncias e presume-se que você dirigiu. Enfim, por mais que seja muito provável que uma pessoa que usa substâncias psicoativas faça isso dirigindo, mas ainda assim perde-se a presunção de inocência dele. Que eu defendo sim, que a fiscalização de drogas seja igualmente realizada como álcool. Na abordagem, no momento, para saber se ele está. E já existe tecnologia para isso. Só precisa mudar, já sugeri a Senatran, para mudar, para colocar o drogômetro nas possibilidades, enfim, é possível. Então, só que aí a gente agora teve mais uma alteração no Código de Trânsito, que aí, além da infração que já existia de condutor que fez o exame e deu negativo, ou que deixou de realizar o exame após 30 dias, nós temos agora a multa daquele que não fez o exame periódico, ou seja, a cada 2 anos e meio. É a famosa multa de balcão, artigo 165D. Eu quero que você fale um pouco sobre isso. Qual a tua categoria de habilitação? B de bola. B. Se fosse D, tá? Se fosse D. De tudo isso que tu falou, como é sacana essa aí questão da presunção de você saber dirigir ou não, você que com 48 anos de idade nunca botou bebida alcoólica, mas teve que fazer por conta da categoria D o exame. Aí você nunca usou droga, nunca usou bebida alcoólica, mas por conta da categoria tem que ter o exame, daí você não venceu. E agora, pela Texto nova de lei, lei, eu vou te multar. Se é ruim como multar, ficou pior ainda. Por quê? Porque eu vou te multar porque você não está fez. com um papel que não... E pior, eles mudaram agora, porque antes, se você estivesse dirigindo uma moto ou o teu carrinho categoria B e estivesse com o exame vencido, Bem você lembrado. também era multado. Mas eu não estou dirigindo uma categoria D, mas está faltando. Então, pelo menos isso mudaram. Então, assim, ó, eu só tenho uma forma, cara, esse negócio da mudança dessa lei para obrigar a atualização do vencimento da categoria D, do 165D, é só arrecadatória. Quem vai ter dinheiro são os laboratórios. Eu não tenho medo de dizer isso daí, sabe por quê? Porque nós aqui em Santa Catarina decidimos e pedimos um parecer do CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito. Escuta, eu não vou, mandei uma pergunta para a Senatran, que até agora não me respondeu. Me diga como é que eu vou fazer o artigo 280, que diz que para eu emitir uma infração tem que ter infração condutor e veículo. Como é que eu vou achar o veículo desse condutor que não renovou a categoria, que não sei se está dirigindo, que não sei se está... Como é que eu vou fazer? Que não fazer? sei se está fora do país. Isso! Porque morreu, que está acamado. Eu não sei. Por que eu vou emitir uma multa? Aí o Conselho Estadual de Trânsito disse, o senhor está certo. A Associação dos Laboratórios entrou com uma notícia crime no Ministério Público contra essa resolução do CETRAN, pensando que eles iam ser igual o Paraná, que ganharam a liminar e o Paraná teve que emitir a multa. Quando chegou aqui no nosso Ministério Público, e parabéns ao promotor que viu, ele falou, não, tá certo. Por que eu tomei essa decisão? De que adianta eu aplicar uma multa, e daí quando você receber a multa, você vai entrar com a defesa de multa, dizer, escuta, cadê a placa desse veículo? E eu vou ter que dizer a verdade. Então, pra que eu vou fazer isso? Vai onerar todo um sistema, equipe, aqui, ó, pressão. Não, e eu vou entulhar o meu setor jurídico com isso, que eu sei que já vai dar certo, e tantas outras questões de suspensão de habilitação, tudo mais parado. Então, também, me avisaram lá, tu vai ter consequências. Pô, cara, o Ministério Público disse que tô certo. Acabou. Minas Gerais fez, já se arrependeu. Completamente entulhado o setor jurídico de ações contra essa daí. Quem é que ia ganhar com isso? Os advogados, as empresas de defesa de multa, não sou contra, faz parte. Claro. Mas assim, eu não vou, nem é por conta disso daí, cara, eu não vou penalizar o camarada. Nós já tivemos mais de 1.000
E sabe quantos hoje em Santa Catarina estão dentro dessa legislação que poderia eu emitir a multa? 230 mil habilitados. Só em Santa Catarina. No país inteiro são 7 milhões. Além de Santa Catarina. Só os laboratórios aí. Além de Santa Catarina, algum estado, Minas Gerais, mas quais Não, os estados que têm esse Parece impedimento? que o Paraná tinha tomado, mas daí a justiça liminar Tá. voltou. E só Santa Catarina. Eu sou meio louco, sabe, cara? Eu sou acostumado a pegar umas brigas grandes assim, sabe? Por quê? Porque eu me coloco sempre no lado do cidadão, cara. E não é porque eu vou fazer. Não, cara, tem coisa que você tem que peitar, igual essa agora que foi do SPVAT. Você tem que peitar, você tem que. Aí isso vem do quê? Da minha vida parlamentar. A experiência parlamentar de denunciar, de mostrar isso nesse setor que eu estou hoje, vale muito. Que é aquele negócio. Eu sempre perguntei para os meus advogados em época de campanha política, é da cassação ou multa? Se era multa, faz. Eu prefiro errar tentando do que acertar sem ou errar sem tentar. Uhum. Então, nesse caso, posso responder? Posso. Por exemplo, essa semana eu recebi uma multa. O juiz deu uma multa no meu CPF porque eu não respondi sobre uma questão de um leilão de um carro de Santa Catarina que foi leilado no Paraná em 2019. Aí eu, porra, o que foi, cara? O que aconteceu? O município, acho que foi em Bituba ou Laguna, o setor de Detran da prefeitura não respondeu o juiz por 3 vezes e o juiz enfiou uma multa no meu CPF, cara. Olha que maluco. Então, se é pra eu receber multa sem eu não ter nada, então dá uma multa e eu tá errando, né? Mas então, assim, nesse caso, Santa Catarina, até por determinação do governador. O governador Jorginho é um cara muito sério. Ele diz assim, cara, como é que é? Eu vou lá e explico para ele, porque eu nunca tomo uma decisão sozinho. Eu vou lá e explico para ele, chefe, posso fazer? Faz. Porque ele sempre... Então, essa da multa foi o governador Jorginho Melo que disse, faz, aguenta. Essa do toxicológico, né? E esse do SPVAT, ele também diz, não, peita lá. Então, cara, eu só faço o que o chefe manda. Presidente, a gente abriu uma caixinha no Instagram. Eu vou pedir ali para a equipe técnica. Eu acho que 2 perguntas é suficiente. Tá. Cabeluda, por favor. Então, a gente teve algumas perguntas aqui que já foram até respondidas sobre SPVAT, sobre o atendimento do Detran, então acho que não vale repetir. Teve algumas também sobre legislação, o cara quer tirar dúvidas sobre cadeirinha, então acho que também não é o momento. Todas essas legislações, é bom lembrar que são federais, né? Sim. E você tem 1.400 vídeos aqui no Manual do Trânsito, tirando um monte de dúvida. Então tá, então vamos aqui, ó. Deixa eu pegar uma. Pode até parecer bobo, mas quais são os conceitos abordados para gerir uma equipe como o Detran? Cara, eu acho que tem que ser... Ô, presidente, deixa ele fazer uma segunda, aí você emenda tá, e... ok. Certo, então vamos lá. Essa já é mais pessoal. Qual o maior desafio em assumir o órgão executivo de trânsito? Eu vou embala repetir na as outra. duas, né? Eu vou repetir as duas. Maior desafio é você ter coragem. Porque o trânsito é uma virgem que todo mundo quer tirar uma casquinha. É o usuário querendo tirar uma casquinha, é o credenciado querendo tirar uma casquinha, é o funcionário querendo tirar uma casquinha, é um negócio maluco. Então, qualquer movimento que você faz lá, tem alguém perdendo ou ganhando dinheiro. É uma sacanagem, por exemplo. Tem gente que paga 50 pila para um funcionário entrar lá e dizer qual foi o último odômetro da última vistoria para baixar não menos do que o último. Isso está sendo investigado e eu vou prender quem está fazendo isso. Então já vai um recado, nem é um recado. Como é que se chama isso daí? É Uma promessa. Não, é quando vê um filme, como é que é? E tu conta o final, como é? Um spoiler. Então, assim, o desafio é esse. É você saber que você tá certo, sabe? Às vezes o jurídico diz, não, mas, cara, escuta aqui. Nós estamos certo. A operação a Limpa Pátio. Ninguém nunca teve coragem de mexer nisso daí, porque era o juiz, porque era o delegado, e os carros estavam lá. O governador chegou e disse, limpa os pátios. Ok, chamei lá. Mas o jurídico... Bicho, faz! A origem E com esse faz, nós amassamos 30.780 unidades, veículos, em 58 cidades.
E isto daí deu coragem para o Tribunal de Justiça chegar e dizer assim, vamos fazer uma parceria? Todos os carros agora com Renajude, ao invés de ficar um ferro velho, vamos leiloar, paga-se as despesas de pátios e o dinheiro que sobra vai para uma conta específica do processo. Então, ao invés de eu ficar com o carro lá apodrecendo, esperando uma decisão da justiça, eu vou vender e o dinheiro, quando a justiça decidir, ao invés de ter um ferro velho, eu vou ter um dinheirinho corrigido. O que é isso? Coragem. Isso nunca me faltou. Coragem. Os caras diziam, mas vai, vamos lá. No início os delegados resistiram, no início teve juiz que não queria, no início o Ministério Público não queria, depois, como foi ver, todo mundo entrou. Então, eu posso dizer assim, coragem, sabe? Coragem no processo. O que fazer com a equipe? Você tem que fazer com que a equipe entenda que o que você está querendo fazer é o correto, que daí eles aderem. Entendeu? O pior de tudo é saber, esse presidente só quer rolo, só quer isso, só quer aquilo. Aí a equipe fica com medo. Quando vê que um presidente está envolvido, comprometido, que é um cara sério, que não tem rolo, aí eles abraçam. É o que hoje eu tenho. Eu tenho um baita time. Eu tenho um time que se disser vamos lá, todo mundo faz. E quem não tem ombro, eu sempre falo isso, quem não tá ombro ou ombro mais, ficou para trás. Então essa o maior desafio é esse daí. É isso aí? É isso. Presidente, muito obrigado, viu? Falei, né? Demais, né, cara? Nossa. Poderia passar horas aqui. E a casa tá sempre aberta. Sempre Cara, muito obrigado. Eu acho que trânsito é tudo. Trânsito não é só quem dirige, quem pedala. Trânsito é quem caminha. Trânsito é tudo. Trânsito é tudo, cara. E gostei de uma fala tua. Trânsito, nós somos uma vida em trânsito, né? Então, até a pessoa que é cadeirante, dentro de casa, ela tem o trânsito. Então, o trânsito é tudo. E a responsabilidade, muitas vezes, é que falta, né? Cara, assim, ó, no trânsito, seja gentil, sabe? Não tenha disputa, aquele negócio de... Vira uma competição. Cara, parece que vira uma arma. Tem umas pessoas que entram no trânsito e viram uma arma. Não, cara, porra, seja gentil, sabe? Cara, por quê? Porque tu também é barbeiro, tem uma hora que tu faz uma barbeiragem. Entendeu? Tem uma hora que, putz... Eu gosto de dizer, presidente, que tudo que tu reclama dos outros, tu já fez ou faz. É isso. Então, assim, ó, tenha paciência, sabe? Mas também não... Tem um bicho também que dá vontade. Tem uns caras assim que, meu Deus do céu, né? Porque, Jesus, eu não sei. Eu me diverti um dia que eu postei um vídeo assim, cara, qual é a cidade que tem mais barbeiro? Todo mundo acha que é a sua cidade, né? Mas todo mundo... Eu conheço a sua. E tem muito barbeiro. A sua definição de cidade. O senhor falou num evento aí. Não sei se eu quero repetir. Mas eu entendo o seguinte, todos nós temos as nossas responsabilidades no trânsito, todos nós usamos o trânsito. Então, a minha fala, seja gentil. A gentileza não adianta. É como... É um dardo, né? Você joga e ela volta. Às vezes, presidente, eu acho que as pessoas dizem assim, mas fulano, pô, é um cara gente boa. Agora, no trânsito... E, na verdade, o que a gente crê é que as pessoas, na verdade, são no trânsito. O que realmente é. Na essência. É por isso, e esse podcast, Em Trânsito, a ideia é justamente da gente falar além de normas. Isso. Por quê? Porque, como eu falei no início, pessoas melhores fazem um trânsito melhor. Sabe o ditado chinês? Queres conhecer a pessoa que verdadeiramente você é? Dê poder ou embebede-o. Por isso que o chinês nunca fecha um negócio com você sem antes um jantar e ele tenta te dar um porre porque você apresenta-se no porre, quando bêbado, o que você é. Aqui no Brasil eu mudei. Queres saber a verdadeira pessoa que você é? Deixa ele dirigir. Boa, gostei. Presidente, mais uma vez. Obrigado. Muito obrigado, viu? Valeu, Kendi. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência. Bate-papo muito legal. E você já sabe, tem um encontro com a gente toda terça-feira, às 19h30, aqui no podcast Em Trânsito. E a gente não costuma pedir, mas a gente tá com a campanha aí de
700 mil inscritos no canal até o final do ano. Então, se você assistiu até agora e não for inscrito, pelo amor de Deus, se inscreve aí no canal. Valeu. Valeu.